Nesta noite eu quero lhe fazer um convite. Talvez você não saiba, mas pode acontecer com você, esteja acontecendo com você, que é deixar cair as escamas. Não estou dizendo que você seja um peixe, apesar de que o cristão é representado mais pelo peixe do que pela cruz. O símbolo do cristianismo, na sua origem, ele não se baseava essencialmente na cruz. Por que razão? Porque a cruz, baseado no Antigo Testamento e no conceito do Novo Testamento, era símbolo de maldição. O Antigo Testamento afirma que a cruz, aquele que morresse no madeiro ou na cruz, maldito seria. E a palavra de Deus nos ensina que o nosso Senhor Jesus se tornou pecado para que pudesse, com a sua morte, nos purificar e nos justificar perante a graça e a grandeza de Deus. O cristianismo, então, quando começou, ele começou a partir da mensagem de Jesus, e não foi à toa que o Senhor Jesus chegou aos discípulos, quando foi lhes convidando, dizendo: me sigam que eu vos farei pescadores de homens. E aí, dentro da tradição e da história cristã, acontecia um fato de que a igreja começou a ser perseguida, as pessoas começaram a entregar os cristãos e eles estavam sendo mortos, eles estavam sendo perseguidos, e para evitar uma prisão desnecessária, nenhum crente naquela época fugia verdadeiro crente não fugia da perseguição, ou no sentido, não fugia da prisão. Se estava diante de um fato em que lhe questionavam se ele era cristão, ele se revelava. Por isso nós vemos muito na história de mártires. Existe um livro chamado A História dos Mártires. Se você tiver a oportunidade de adquirir, compre-o, leia-o. Você verá o testemunho de homens e mulheres do primeiro, segundo, terceiro e quarto século que foram até a fogueira, foram apedrejados, foram amarrados em postes e flechas começaram a ser atingidas. Outros eram colocados dentro das arenas e amarrados, e ali, pichados, colocavam o betume e tocavam fogo para acender aquela atrocidade durante os jogos. Cristãos eram colocados dentro de arenas perante leões famintos, e aquilo era entretenimento. Hoje, no nosso tempo, nós não vivemos esse tipo de realidade tão aberta, mas, de certa maneira, vivemos um tempo que há um entretenimento que está tocando fogo na vida, na moral, na qualidade, na família, nos relacionamentos. E muitas vezes nós estamos assistindo e achando graça. Isso é um perigo muito grande. Quando o cristão queria conversar com alguém sobre a sua fé, o seu testemunho, ele estava conversando com uma pessoa, ele fazia um risco no chão, conversando. Se eu estivesse de frente ao irmão Arquimedes, e eu, num gesto, pegava um galho e no chão riscava, fazia uma meia-lua, com esse formato, na frente do irmão Arquimedes. Ele, como cristão, sabia quem era, então ele fazia o mesmo, mas no sentido contrário. Aí fazia o formato de um peixe. E então eles se sentiam à vontade para poder conversar com aquela pessoa, porque ele declarou a sua fé. Existe um símbolo no nosso tempo que é o formato de um peixe e no meio está escrito ictus, em grego. E ictus, em grego, significa peixe. Peixe em grego. Só que cada letra da palavra grega significa Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Cada letra. O nosso Deus está mandando mensagens através de símbolos, de ações, de transformações para o seu povo, para que se mantenham firmes, para que continuem.
Mas nós precisamos aprender a ver estes sinais, precisamos aprender a descobrir o que Deus está dizendo a nós e como nós devemos agir. E nós vemos num relato bíblico um evento que aconteceu com um servo do Senhor, em que ele deixou de ser apenas um peixe e se tornou um pescador de homens. Eu faço essa alegoria aqui para que você entenda. Um homem chamado Saulo, judeu, fervoroso, temente a Deus, dedicado. Um homem que frequentava sua sinagoga, que fazia suas orações e fazia seus sacrifícios no templo religiosamente. Ele fazia parte de um grupo específico dentro daquela sinagoga chamado fariseu. Um homem extremamente inteligente. Ele deu testemunho dizendo que ele foi ensinado aos pés do rabino Gamaliel. Um homem reconhecido e respeitado de sua época. Portanto, esse Saulo era um homem que merecia toda a nossa atenção. Se hoje nós o conhecêssemos, poderíamos chamá-lo de um bispo de uma determinada igreja. Com autoridade e conhecimento, inclusive, da palavra de Deus. Mas este homem, ele, conforme o relato bíblico, ele odiava os cristãos. O termo certo é este. Ele não desgostava, ele não tinha um incômodo, ele odiava. Quando abrimos a Bíblia, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, de 18 a 20. Quero que você me acompanhe nesta leitura. Atos 9, 18 a 20. Imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. É deste Saulo que eu quero lhes falar nesta noite. Podem se assentar. E é através da vida deste homem que precisamos entender que muitas vezes nós estamos com escamas em nossos olhos, nos impedindo de poder ter uma vida transformada. Paulo, ou melhor, Saulo, aqui neste momento, ele era um fariseu. Como fariseu, ele tinha um zelo. Se você tiver a curiosidade de olhar na sua Bíblia, você vai ver aqui no livro de Atos mesmo, o apóstolo Paulo, ali no capítulo 22, verso 1 a 21, mas eu vou só destacar o verso 3. Sou judeu em Tarso de Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído rigorosamente por Gamaliel, na lei de nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus quanto qualquer de vocês hoje. Esse era o Saulo. Ele era um homem que valorizava o nome de Deus. Ele era um homem que praticava a sua fé de maneira muito clara na sociedade em que ele vivia. Ninguém tinha dúvida de suas convicções. Ele tinha uma carta de apresentação, mas ele não conseguia perceber que tudo aquilo que ele estava criando para si eram escamas que o impediam de enxergar de maneira direta. O apóstolo Paulo também, em um outro determinado momento, ele fala de sua origem farisaica, em que o fariseu ele se preocupava muito com os detalhes, na obediência desses detalhes, porque entendia que se ele obedecesse cada uma daquelas regrinhas, ele iria agradar a Deus. Então podemos dizer que o fariseu, no seu desejo, era fazer a vontade de Deus.
Eles não queriam criar nenhum tipo de problema. Eles, os escribas estudiosos, desejavam conhecer e viver a vontade de Deus, mas, na sua época, eles não estavam vendo da maneira correta. Por isso, naquele momento, naquele tempo da história, Jesus veio para abrir os olhos, fazer cair as escamas. Por que eu digo fazer cair as escamas? O relato bíblico que eu acabei de ler para você, de Atos 9, o apóstolo Paulo, no primeiro verso do capítulo 9, ele demonstrou que ele aspirava, ele desejava morte aos seguidores de Jesus. Por causa do zelo, por causa da religiosidade, por causa de tudo aquilo que ele estava fazendo em nome de Deus. Ele acreditava que estava fazendo a vontade de Deus. Ele tinha que eliminar os hereges, que eram chamados o caminho naquele momento. Então Paulo chega aos líderes religiosos de sua época e diz assim: olha, me dê autoridade, me dê carta, eu vou nas cidades e vou pegar essa turma e vou prendê-los. Não somente prendê-los, vou matá-los também, conforme a lei. E se você tiver a curiosidade de olhar lá no capítulo 26 de Atos, você vai ver o apóstolo Paulo falando ao rei Agripa o que ele havia feito. Invadido casas, prendido pessoas, colocado elas em situações de morte real. Esse é o Saulo que eu estou falando. Este é o homem que nós muitas vezes lemos nas Escrituras posteriormente, tendo uma vida totalmente transformada. Quando ele se encontrou com Jesus, caíram as escamas. O texto bíblico que li fala que o apóstolo Paulo sai de Jerusalém, vai em sentido a uma cidade chamada Damasco, que existe hoje. Até existe uma suposta rua direita lá em Damasco. Na Bíblia não diz onde que é, mas se você for a Damasco, você vai encontrar a rua direita. E possivelmente vai encontrar a casa de Ananias, que é uma grande discussão se aquilo ali é só para ganhar dinheiro ou se realmente é uma descoberta arqueológica. Não importa. O registro bíblico diz que Paulo foi a Damasco. E no meio da estrada, no relato lá a Agripa, ele diz que foi no meio-dia, ao meio-dia, algo brilhante como o sol o fez cair e os seus companheiros que estavam com o mesmo intuito caírem. E ele, Saulo, ouviu uma voz dizendo: Saulo, Saulo, duro é recalcitrar contra os aguilhões. É claro que isso não está no capítulo 9, mas você vê no capítulo 6. Toda vez que Paulo é questionado sobre sua experiência, ele dá alguns detalhes. E ali, Paulo diz o seguinte: eu caí e eu só ouvia uma voz. E eu perguntei: quem é, Senhor? E ele diz: sou Jesus, a quem você persegue. Para pensar, meus irmãos. Este homem, Saulo, zeloso, temente a Deus, que procurava fazer a vontade de Deus, acabara de ouvir a voz de um morto. Ele não acreditava na ressurreição de Jesus. Ele acabara de ouvir que diante dele estava Jesus. A narrativa bíblica conta que ele ouviu o que Jesus disse para ele. As pessoas que estavam em volta ouviram, mas não conseguiam distinguir de onde vinha a voz. E naquele momento Paulo ficou cego. Ou melhor, Saulo ficou cego. E precisou ser levado. Aqui uma curiosidade. O texto bíblico fala que eles caíram em chão. E aí muita gente fica ensinando que Paulo caiu do cavalo. Em primeiro lugar, o texto bíblico não menciona cavalo em lugar nenhum. Nem jumento, nem burro. Supõe-se que ele possa estar andando com um animal. Mas o texto bíblico não diz isso. E esse é um dos grandes problemas que nós temos na nossa época. Coisas que estão sendo colocadas no texto bíblico para explicar o comportamento das pessoas. Não faça isso. Tenha muito cuidado. Quando você for meditar no texto bíblico, leia e aplique o que ele tem lhe dado.
Saulo então é conduzido até Damasco e ali ele fica 3 dias. Se você ler o capítulo 9, você vai ver que ele ficou 3 dias sem comer e nem beber. Quem foi que ficou 3 dias sepultado? Parece que esse trinômio, essas 3 partes têm algum significado em toda a palavra do Senhor. A Trindade, a forma como Ele se manifesta perante os homens, Jesus Cristo e principalmente a ressurreição por meio do milagre da eternidade. Pois bem, Saulo vai então para Damasco, é levado, chega lá, fica esses 3 dias e neste tempo o Senhor procura um dos seus servos chamado Ananias. E Ananias então ouve do Senhor: Ananias, vá lá na rua direita, tem um homem chamado Saulo, põe as tuas mãos sobre ele para que seja curado. E Ananias fala: mas Senhor, eu tenho as notícias que chegam que esse homem é mau, que esse homem quer nos matar, que esse homem está com autoridade para nos prender. O Senhor quer que eu vá lá abençoar ele? Interessante, né? Às vezes tem pessoas que nos causam dano e o Senhor está nos dizendo: vá até ele, ore por ele, e nós dizemos: não vou porque ele não merece. A graça não é merecimento, meus irmãos, nunca foi. Você, sendo honesto, trabalhador, gente boa, pai de família, mãe de família, não merece, eu não mereço. É por isso que precisamos entender que o Senhor Jesus, Ele olha e diz: eu quero você. E Ele disse para você: eu quero você. Não pelos seus méritos, por suas qualidades, por sua inteligência, é porque Ele decidiu te amar. E nós precisamos aprender isso e viver isso entre nós também. Ananias argumenta com o Senhor e o Senhor diz: ele é um vaso escolhido para anunciar o Evangelho entre os gentios. Porque os nossos queridos apóstolos estavam pregando o Evangelho, mas estavam dando preferência aos conterrâneos, aos judeus. E o Evangelho é para todo mundo. Então o Senhor já estava selecionando alguém que pudesse executar essa obra. De repente você é alguém que Deus está escolhendo para fazer a diferença na sua família, na rua onde você mora, na escola. Deus te escolheu porque sabe que você foi capacitado ou capacitada por Ele. Então use dessa capacidade. Ananias então obedece, vai até Saulo e ele diz: Saulo, o Senhor me mandou para abençoar você, orar por você e curar você, e você seja cheio do Espírito. E Ananias o fez. E o texto bíblico agora aqui a partir do verso 18, diz assim, que após orar ele diz: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. O texto bíblico fala que quando Saulo estava no caminho, a luz o cegou. Ele ficou com essas escamas, ou melhor, apareceram. Às vezes, nós precisamos estar de frente à luz para descobrir o que em nós está causando danos. Se estamos fazendo a vontade de Deus. Como disse domingo passado, na comparação entre o ateu e o cristão, em que um determinado ateu, disse que religião de modo geral é feita por pessoas, ou é vivida por pessoas que têm medo da escuridão. E John Lennox, na sua sabedoria, matemático, pensador, respondeu: na verdade, ateísmo é a vida de pessoas que têm medo da luz. Porque a luz revela. A luz mostra o que está escondido.
A luz não deixa sombra de dúvidas, porque ela ilumina, e por isso que Jesus é a luz do mundo. Você já teve a curiosidade, num lugar, numa mata, ou num lugar de pedras, levantar uma pedra? O que acontece com os bichos que estão ali? Eles ficam dizendo assim, oi, joga uma coisa para passar aqui, tá quente. Não, os bichos fogem, eles vão se escondendo e procurar lugares mais escuros. É a mesma coisa que o pecado. Ninguém pega o pecado e diz, olha, eu sou pecador, eu fiz isso aqui. Nós queremos que ele fique escondido. Paulo, na sua maneira de ver os cristãos, na sua maneira de ver a vontade de Deus, na sua maneira de ver o relacionamento com o próximo, eram pecaminosos, eram escamas, eram como lentes que o faziam ver de maneira equivocada. No momento em que aquele pecado, que estes pecados foram confrontados com a luz de Cristo, elas deixaram de ser transparentes e apareceram como realmente são. Paulo ficou cego. Paulo estava enxergando a vida com lentes erradas. Na verdade, Paulo não deveria nem estar usando lentes. E muitas vezes nós estamos vivendo a nossa vida usando o prisma do o que eu quero, o que eu gosto, o que eu penso, o que eu acho. E nos esquecendo que, como crentes, precisamos olhar para Cristo e perguntar, o que o Senhor quer que eu veja? Naquele momento em que Ananias ora por ele, as escamas, ou melhor, como escamas, o texto bíblico não diz que tipo que é, mas era algo que o fazia não enxergar, caíram em chão, ele teve os seus olhos seus olhos nítidos, ele passou a ver novamente, agora sem as escamas. E o texto bíblico narra que ele se alimentou, descansou, e em seguida passou vários dias com os discípulos em Damasco. Aqueles que ele tinha ido para prender, matar e levar cativo, agora ele ficou entre eles. Ele se identificava, ele fazia parte do caminho, ele se tornou mais um com eles. E em seguida, no verso 20, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Você sabe que a sinagoga, ela veio para substituir a presença do templo na vida do devoto. Em que as pessoas muitas vezes não podiam ir ao templo para estudar, então tinham escolas bíblicas dominicais nas cidades, que eram as sinagogas, e os escribas ensinavam ali. Saulo, então, o que faz? Em Damasco já começa a entrar, e aqui eu quero encerrar falando 4 coisas importantes quando caem as escamas. Quando nós eliminamos de nossas vidas tudo aquilo que nos impede de ver, fazer e compreender a vontade de Deus. Quando caem as escamas, em primeiro lugar, enxergamos corretamente a vontade de Deus. E só vamos enxergar corretamente a vontade de Deus olhando para o que Deus nos ensina através da vida de Jesus. Jesus é a lente que faz você enxergar o que Deus quer que você veja. Nós não inventamos religião, nós não inventamos religiosidade, nós não inventamos uma nova vida. Na verdade, Cristo nos dá uma nova vida e nos ensina a olhar a sua palavra sobre a perspectiva de Deus. Paulo olhava as Escrituras sob a perspectiva de sua nação, de seu povo, de sua herança. Ele era benjamita de uma tribo, ele era desde criança circuncidado, ele merecia. E Jesus Cristo disse, não, Saulo, você nunca mereceu. Nunca vai merecer. Não é seu direito ser filho de Deus. É um privilégio que você pode experimentar. Mas para que você experimente e entenda a vontade de Deus, você precisa
deixar o que te cega cair. Aquilo que você diz que é importante, aquilo que você afirma que é mais importante, aquilo que você diz que é prioridade na sua vida. A prioridade de Saulo era eliminar os cristãos. E a prioridade de Jesus era exaltar o seu nome na vida dos cristãos. Paulo estava indo em contrário. Era necessário mudar o olhar dele. E muitas vezes, nós como crentes, precisamos aprender a olhar com os olhos de Cristo, o nosso irmão, a nossa igreja. Porque enquanto não fizermos isto, sempre estaremos olhando para os outros segundo o que a gente gosta. E isso não é bom. Em algum momento, você vai perceber que estará cego e não viu Deus agir em sua vida. Então, quando caem as escamas, enxergamos corretamente a vontade de Deus. E a vontade de Deus está ligado com a transformação que Jesus Cristo. Ele veio na presença de Saulo e fez a mudança na vida dele. Há uma mudança. Mas Jesus precisa fazer parte. Em segundo lugar, quando caem as escamas, somos levados a publicamente nos comprometer. Não existe esse negócio de agente secreto de Jesus. As pessoas precisam saber. Eu me lembro que quando era soldado na Força Aérea Brasileira, filho de crente, nascido na igreja, eu tive uma experiência com Deus que eu vi que a minha vida estava indo para uma direção que não era a vontade de Deus. Me arrependi, mudei de comportamento, coloquei diante do Senhor, comecei a aplicar na minha vida a vontade do Senhor. E a primeira coisa que eu fiz, eu estava servindo, no meu dia de serviço, eu tinha voltado de um retiro no carnaval, cheguei no vestiário dos soldados, tinha mais ou menos uns 40 ali dentro, e aí eu subi em cima de um banco que tinha lá, e olhei para eles e disse assim, ô pessoal, atenção aqui. Aí todo mundo parou, todo mundo parou, ficou aquele silêncio. Eu falei assim, eu só quero dizer para vocês que eu sou crente em Jesus. Eu sigo Jesus, Ele é o meu Salvador. Sabe o que foi que aconteceu? Não tive nenhuma palma. Um deles falou assim, problema seu. Deram as costas e foram fazer a vida deles. Você acha que ser crente, você vai ficar parabéns? Não, meu irmão. Porque o que está lá fora sendo ensinado é que Cristo é bom enquanto Ele fica lá me abençoando. Mas Cristo quer fazer parte da sua vida e transformar você, para que você veja a vontade de Deus. Mas é preciso que você vá publicamente e se comprometa. Olha o que o texto diz. Algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e passou a ver novamente. Levantando-se, foi comer. Ele foi fazer o quê? Foi batizado. Ele queria deixar muito claro, eu agora não persigo, eu agora faço parte. Eu quero que todo mundo veja. Por isso que quando batizamos aqui no batistério, fazemos isso publicamente para que as pessoas entendam que a minha vida agora não é minha, é de Jesus. E aí mudou tudo, é tudo radical, é tudo transformador, é tudo transformado. Paulo assumiu um compromisso público de se comprometer com Jesus. Quem não se compromete com Jesus publicamente ainda está cego. Terceiro lugar, quando caem as escamas, aquilo que nos faz ver de maneira errada tudo. Terceiro lugar, somos conduzidos na vida a ter comunhão com os irmãos ou com os discípulos. O texto bíblico diz que o apóstolo Paulo, levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Olha aí, naquele momento os crentes estavam querendo fugir de Saulo. Agora a igreja o abraça e diz, fique conosco, e ele ficou.
crente transformado por Jesus Cristo, sempre se conduz a manter-se em comunhão. Essa conversa mole, é conversa mole de crente, dizendo que não precisa de igreja. Se você pensa isso, você está em pecado. Precisa sim, porque a igreja é o corpo de Cristo que te ajuda a enfrentar esse mundo que todo dia quer fazer você viver do jeito deles, longe da vontade do Senhor. A igreja é refúgio. No Antigo Testamento, o Senhor estabeleceu entre as tribos de Israel cidades refúgio, que eram quando alguém cometia um crime e um familiar queria fazer justiça, esse homem ou mulher fugia e ficava naquela cidade. Ali era alimentado, ali era protegido, ali era cuidado, e o caçador não poderia invadir e matá-lo. A igreja de Jesus foi feita para que você, pecador, eu, pecador, tenhamos um lugar de refúgio, onde possamos compartilhar da graça, onde possamos aprender, onde possamos ensinar, onde possamos aprender a perdoar e ser perdoado. Ninguém perdoa só porque deu vontade, precisa aprender com Jesus. E muitas vezes nós mesmos dizemos, não quero perdoar. E vamos morrendo por dentro, e é a comunhão com o corpo que vai te dizendo, vem cá, vamos mudar isso, estou aqui do seu lado. Ou muitas vezes diz, você está em pecado, para com isso. Saulo ainda corria a notícia, perseguidor de cristãos, mas os crentes, obedecendo a Jesus, lembra-se de Ananias? Mestre, ele é perseguidor. Eu falei assim, não, ele é meu escolhido, pode acolher. Nós não estamos aqui para julgar ninguém, seja o pecado que for, mas estamos aqui para trazer as pessoas em comunhão e mantê-la na nossa comunhão, mesmo quando elas cometem falhas. Paulo se aproxima dos irmãos e fica com eles. Quando caíram as escamas, a vida dele foi conduzida a ter comunhão com seus irmãos. Em último lugar, quando caíram as escamas, ele, Saulo, foi impulsionado a mostrar a razão de sua transformação. Olha o que diz no verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Paulo não ficou na igreja, ele não ficou lá entre os irmãos, ele não ficou só usufruindo dos benefícios da comunhão do corpo de Cristo, ele foi para a batalha, ele entrou na sinagoga, o lugar onde Cristo não era reverenciado. Ele não foi para brigar, ele foi lá para argumentar. E como conhecedor do Antigo Testamento, como conhecedor de Jesus Cristo, ele falava o que tinha que falar. Eu era perseguidor, tinha escamas nos meus olhos, elas caíram, agora vejo que Jesus é a luz do mundo. Ele é o Messias que nós estávamos esperando e nós o matamos, nós o rejeitamos. Mas ainda há tempo, se arrependerem, confessarem os seus pecados e se entregarem. E ele, com ousadia, se você tiver a curiosidade de ler o capítulo 21, depois o capítulo 26, você vai ver que o argumento dele não foi confrontar a vida dos homens e mulheres de sua época, mas mostrar a resposta que Jesus é. Quando caem as escamas, meus irmãos, somos sempre levados a falar de Jesus. Só de Jesus, o que Ele quer, o que Ele gosta, o que Ele espera, porque nós aprendemos com Ele e fomos transformados por Ele. Talvez haja alguma escama nos seus olhos que muitas vezes você não consegue perdoar alguém. Talvez hajam escamas nos seus olhos porque você não consegue se dedicar a um trabalho, a uma ação na vida da igreja.
às vezes até lá fora. Talvez existam escamas nos seus olhos que são pecados, que você não os reconhece como pecado, porque eles não te afetam. Você continua sendo o mesmo. Mas quando a luz de Jesus fica diante dessas escamas, elas perdem a sua capacidade, elas se tornam escuridão e fazem você ficar perdido. Quando Jesus confronta Saulo na estrada de Damasco, ele estava querendo tirar a visão distorcida que ele tinha do reino de Deus. E a partir daquele momento, este Saulo, alguns anos depois, veio a ser conhecido como Paulo. Paulo de Tarso. Era o seu nome grego. Jesus Cristo não deu para ele esse nome. O nome dele era Saulo, ou Saul, no hebraico, entre o povo judeu. Mas como ele era de descendência também grega, ou gentílica, ele tinha o nome de Paulo, que era um nome romano. Paulus. É muito interessante que o significado da palavra Paulo é o pequeno. Ele se submeteu para que o Senhor, transformando a vida dele, o tornasse o grande Paulo que ele foi. Mas foi necessário que caíssem as escamas. Se há alguma escama nos seus olhos, na sua maneira de ver as coisas, que tem impedido de você fazer a vontade de Deus, é tempo de buscar o Senhor para que Ele ilumine sua vida e lhe dê uma nova visão. Que Deus possa abençoar a sua vida. Faça pensar, não somente pensar, mas pôr em prática tudo o que o Senhor está lhe oferecendo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Se você tem na sua vida atitudes, pensamentos ou ideias que você tem percebido que na verdade são suas, não são do Senhor, é hora de pedir perdão e dizer: Senhor, me perdoe, porque eu ando fazendo escolhas baseadas no que eu acho, no que eu quero, no que eu penso. Me ajude a enxergar de maneira correta, a agir de maneira dentro da tua vontade, de ser uma testemunha do seu amor, de estar em comunhão com o seu corpo. Eu quero isso. Se você tem feito esta oração e deseja isto, então fale com o Senhor, peça a Ele ajuda. Mas acima de tudo, perdão. Pai querido, diante do Senhor estão teus servos. Diante do Senhor estão estes que buscam a tua vontade. Peço, abra seus olhos para verem o que o Senhor tem planejado para eles. Perdoa-lhes, fortaleça suas vidas, sustente-os e nos ajude a juntos caminharmos, vivendo e fazendo a sua vontade. No nome de Jesus. Amém.